Efésios 6, versículo 21, diz assim: E para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, eu não consegui pensar nesse texto aqui sem lembrar de uma história que eu ouvi recentemente. A história de um garotinho chamado Raymond Dunn Jr., um americano que nasceu ali no estado de Nova York, nos Estados Unidos, obviamente, americano, e nasceu ali em 1975. Só que essa criança nasceu com sérios problemas. Durante o parto, algumas complicações surgiram e ele nasceu com uma fratura no crânio e, além disso, passou por um grande momento de privação de oxigênio. Isso trouxe sequelas para essa criança. E, à medida que ele crescia, a família descobriu ainda outras deficiências. Ele era cego, era mudo e não conseguia se mover. Além disso, sofria em média cerca de 20 convulsões por dia. E também tinha uma alergia séria a alimentos, de maneira que havia apenas um único alimento que ele conseguia comer. Uma espécie de carne, uma fórmula à base de carne, na verdade, feita por uma empresa chamada Gerber Foods. Só que o que acontece? Essa empresa decidiu parar de produzir essa fórmula em 1985, quando a criança tinha 10 anos. E a sua mãe, desesperada, decidiu então sair percorrendo todo o país, na busca por encontrar e comprar todas as latas, tudo que ela podia dessa fórmula para fazer um estoque para o seu filho. Mas 5 anos depois, em 1990, o seu estoque acabou. E imagine o desespero daquela mãe. Desesperada, ela entrou em contato então com a empresa, clamando por misericórdia pela situação do filho. E pela graça do Senhor, a empresa ouviu aquele clamor. Com centenas de horas dedicadas, os funcionários decidiram trabalhar o máximo que podiam para voltar a produzir essa fórmula para atender a essa criança especial. Com muito trabalho, eles trouxeram as máquinas de volta, prepararam a fórmula e então supriram aquela criança, supriram aquela família. Infelizmente, devido a muitas complicações, ele não viveu mais muito tempo. Ele viveu mais 5 anos ainda, pela ajuda desse trabalho, desses funcionários, dessa empresa que se compadeceu da criança, da sua família. Mas se tem uma coisa que ele contribuiu para fazer com que as pessoas aprendessem, foi a presença de 2 virtudes: a compaixão e a empatia. Empatia é uma característica que não pode faltar na vida do cristão. Segundo o dicionário, empatia é uma aptidão para se identificar com o outro, uma inclinação, uma capacidade de você se identificar com o outro e sentir o que ele sente. Todo cristão é chamado para ter essa capacidade. É chamado para saber se colocar no lugar do outro, pensar em como ele se sente. E uma lição que me ressalta nesse texto aqui, nesse final de Efésios, é justamente isso. Como todo cristão precisa ser capaz de se importar com os seus irmãos. Precisa ser capaz de se importar com os outros. Não somente com aqueles que estão em momentos de tristeza ou sofrimento, mas também com aqueles que estão em momentos de alegria e de conforto. Nós vemos ambas as coisas ensinadas aqui nesse texto. E é isso que eu quero ver com você agora. Primeiro mostrando como o cristão precisa se importar, até mesmo com aqueles que estão mais confortáveis e em mais alegria do que ele.
Efésios 6, 21 e 22, vamos ler mais uma vez, diz: E para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Por que Paulo estava preocupado com mostrar para os seus irmãos, falar para os seus irmãos sobre a situação dele e consolar esses irmãos? O que é que estava acontecendo? Já vimos aqui em diversos sermões que Paulo, quando escreveu a epístola aos Efésios, estava preso em Roma, tendo sido acusado injustamente de ter levado um gentio, um não-judeu, ao templo, o que, por uma má interpretação, se tornou algo proibido na visão dos judeus. E Paulo, então, preso, sofrendo, ele está aqui se importando com os seus irmãos, e os seus irmãos, numa situação de conforto e alegria, estão se importando com ele. Em um momento em que estavam cheios de alegria e conforto, os irmãos de Paulo, os destinatários a quem ele escreveu essa epístola, queriam saber sobre ele. Eles se importavam com aqueles que estavam sofrendo, mesmo quando eles estavam desfrutando de alegria e de mais conforto do que esses irmãos. Paulo então enviou Tíquico para que entregasse essa carta, essa epístola aos Efésios, além das outras que ele escreveu nessa mesma época, como Colossenses, Filemon e Filipenses. E ele faz isso porque ele sabia que seus irmãos estavam verdadeiramente interessados em saber sobre a situação dele. Eles se importavam com aquele que estava sofrendo. E o que eles estavam fazendo aqui era basicamente fazer o que as Escrituras nos ensinam. Escrituras que naquela época eles ainda não tinham completas como nós temos aqui, mas ensinos que já estavam presentes na vida deles com toda certeza. Hebreus 13, versículo 3 diz assim: Lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem maltratados. A Bíblia nos ensina a, mesmo quando nós estamos numa posição confortável e de alegria, nos importarmos com aqueles que estão sofrendo. Sentirmos a dor que eles sentem, sofrermos junto com eles. É o que as Escrituras nos ensinam, o que o próprio Paulo ensinou, que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. O que é isso senão empatia? O cristão precisa ter empatia pelas pessoas. Ele precisa ser capaz de se colocar no lugar delas, sentir o que elas sentem, pensar não só no próprio umbigo, não só nos próprios interesses, mas no interesse de outras pessoas. Paulo também falou em 1 Coríntios, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Paulo está falando aqui da igreja, do grupo de membros que formam o corpo de Cristo. Inclusive, é por causa disso que usamos a palavra membros. Não porque a igreja seja um clubinho. A igreja não é um clube. Não é algo que você assina agora e se você não gostar, você sai. A igreja é um corpo do qual, se você está em Cristo, você faz parte. E se você não faz parte, você não está em Cristo. A igreja é esse corpo do qual nós somos membros, membros uns dos outros, conectados uns aos outros, de maneira que quando uma das partes do nosso corpo sofre, todo o corpo sofre junto. Ou quando você acerta o dedo midinho em algum lugar, não é todo o seu corpo que sente essa dor. Hoje eu corri para tentar pegar o Caleb enquanto ele chorava antes que ele acordasse o Apolo, e eu dei uma topada na escada que eu garanto a você, não foi apenas meu dedo que doeu, foi todo o meu corpo que sentiu aquele impacto. Assim somos nós. E se nós
vivermos o que as Escrituras simbolizam que nós somos, corpo de Cristo, membros uns dos outros. Quando um sofre, nós sofremos juntos. Não podemos ser indiferentes ao sofrimento um do outro. Mesmo quando estamos confortáveis e alegres, somos chamados também a chorarmos com os que choram. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Esse é o ensino das Escrituras, é essa empatia que precisamos ter. E aqui nós vemos os efésios, os destinatários de Paulo, tendo isso com ele. Eles tinham suas preocupações, eles estavam melhores do que ele, mas eles tinham suas preocupações, mas mesmo assim eles se importavam com Paulo. E Paulo, por sua vez, também se importava com eles. E é aqui que nós vemos a segunda parte do ensino desse texto. Nós vemos como, mesmo na tristeza ou sofrimento, precisamos nos importar com os outros. Parece que é mais fácil a gente se importar com os outros quando nós estamos numa posição confortável. Mas e quando estamos sofrendo? Versículos 23 e 24, nós vemos Paulo falando sobre como ele desejava que a paz fosse com os irmãos, e o amor com fé da parte de Deus, e da paz e do Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, no versículo 22, nós vemos que Paulo está escrevendo essa epístola com uma finalidade. Qual é a finalidade? Dar informações, mas também consolar. Paulo se importava com o que os seus irmãos estavam sentindo, mesmo quando ele próprio estava em uma posição de sofrimento. Mesmo quando ele estava passando por um momento difícil, ele se importava com aqueles que estavam, em vários sentidos, melhores do que ele. É isso que nós vemos aqui, esse consolo. Nós vemos que Paulo estava sofrendo, mas ele não era o único que estava sofrendo, porque, como acabamos de falar, os efésios se importavam com o seu irmão. E se ele chorava, ele não chorava sozinho, eles choravam com ele, eles sofriam com ele. É isso que nós vemos aqui nessa epístola. Nós vemos os irmãos de Paulo sofrendo por causa do sofrimento dele. E vendo isso, a posição dele não é uma posição egoísta. Não é uma posição de, peraí, eu estou sofrendo, deixa eu sofrer aqui, eu não tenho condições de, em meio à minha dor, me preocupar com o que vocês estão sentindo. Eu não tenho condições de, em meio ao meu sofrimento, me importar com o de vocês. Eu já tenho muita coisa para lidar aqui, eu já tenho muito sofrimento por mim mesmo aqui. Eu não tenho condição de me preocupar em ajudar vocês. Não era essa a posição de Paulo. Paulo, mesmo sofrendo, se importava com o sofrimento dos seus irmãos. É por isso que ele escreve essa epístola. Enquanto estava na prisão, sofrendo, ao invés de fazer o que muitos de nós provavelmente faríamos, ficar sentindo pena de si mesmo, ficar ali na posição de coitadinho. Se fosse escrever algo para alguém, seria apenas para pedir coisas para a gente. Paulo queria ajudar os seus irmãos. Ele, em meio a essa condição, estava ali escrevendo uma epístola na busca por ajudar os seus irmãos a saber lidar com os problemas deles, os problemas que eles também tinham. Porque, afinal de contas, meu irmão, se você sofre, nós sentimos muito, nós sabemos que cada um aqui tem seu sofrimento, mas esse é o ponto. Todos sofrem. E se você se fechar para o seu mundo, e se cada um se fechar para o seu mundo, ninguém terá condição de ajudar o outro. Porque todos têm a sua luta. Todos têm o seu sofrimento. E Paulo sabia disso. Paulo sabia das lutas dos seus ouvintes. Ele escreve a eles ensinando como o evangelho era que estava o consolando. Era o evangelho de Cristo, a presença de Deus que o salvou, que estava ali com ele mesmo naquela prisão, que estava ali com ele em meio àquela dor. Porque, meus irmãos, o Senhor permite que passemos pelo vale da sombra da morte, mas Ele vai conosco. Paulo não estava sozinho. Paulo tinha o seu Senhor a todo instante com ele. Era isso que ele queria falar para os seus irmãos. Sim, eu estou sofrendo,
mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É isso que ele escreve na Epístola aos Filipenses, uma epístola escrita junto com essa daqui. E aí, nesse contexto de sofrimento, dizendo que mesmo em meio a lutas, ele aprendeu a viver contente no Senhor, que ele diz aquele famoso versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo não foi escrito para dizer que você vai ter vitória. Esse versículo não foi escrito para dizer que Deus vai te dar riquezas. Esse versículo não foi escrito para dizer que você vai conquistar o mundo, porque Deus é com você e Ele fortalece. Esse versículo foi escrito para dizer que não importa onde você estiver, o que você estiver passando, tudo você pode passar, tudo você pode suportar, porque Deus é que está com você e Ele o fortalecerá. Essa é a mensagem do Evangelho. Paulo escreve essa epístola falando sobre isso, sobre esse Evangelho, e não só o Evangelho dizendo que ele estava consolado por esse Evangelho, mas querendo fortalecer os seus irmãos que já estavam muito mais fortes do que ele, lembrando desse Evangelho. Era alguém ali numa posição de sofrimento, fortalecendo, se preocupando em ajudar a tornar ainda mais forte e confortável a vida daqueles que já estavam melhores do que ele. Quantos de nós teríamos a capacidade de fazer isso? Paulo escreve para mostrar que os medos que os efésios tinham sobre as forças demoníacas não precisavam se manter, porque Cristo é soberano sobre tudo e todos, e até sobre os poderes desse mundo, sobre as potestades, sobre os principados. Cristo é o único que é soberano, Cristo é acima de tudo e todos. Eles estavam sofrendo ali por causa da divisão que havia entre judeus e gentios, e Paulo diz: olha, em Cristo todos estão unidos. Eles estavam ali sofrendo pela prisão de Paulo, e Paulo diz: em Cristo tudo posso, porque Ele me fortalece. Paulo nos ensina aqui verdades profundas. Em meio a seu sofrimento, ele estava se importando em como estava o casamento dos seus irmãos. Ele ensina para eles o que é um casamento que glorifica o Senhor, baseado na palavra e não em achismos do mundo. Ele ensina para os seus irmãos como criar seus filhos. Ele estava preocupado em como eles cuidavam dos seus filhos. E Paulo era solteiro, não tinha filhos, mas estava preocupado com os que tinham, com os que estavam casados. Olha que interessante. Paulo se importava com isso. Paulo nos ensina aqui uma maneira de vivermos o Evangelho. Como o Evangelho nos faz capacitados para, mesmo em meio às lutas, sermos luz na vida do próximo, cuidarmos do próximo, amarmos o próximo. Ele então busca consolar os seus irmãos. E ele não só quer consolá-los dizendo da sua situação, ele quer lembrar a eles que ele, enquanto estava sofrendo ali, e sabia que seus irmãos estavam orando por ele, pedia para que eles orassem, não para que o livrassem da prisão. E é claro, ele não queria ficar preso. Mas, acima de tudo, oravam para quê? O que é que nós aprendemos semana passada? Para que ele tivesse condições de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho, de testemunhar do Evangelho, de converter, de ser um instrumento para que o Espírito Santo convertesse pessoas. Paulo, sabendo que os irmãos estavam orando, queria dizer a eles também que ele orava por eles. Ele não cessava de orar. Nós vimos aqui vários momentos Paulo mostrando como orava pelos seus irmãos. E aqui ele mostra mais um desejo que ele expressava diante de Deus em oração. Versículo 22. Paulo orava para que a paz de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo fosse com seus irmãos. Mas você diz, quem é que está preso? Quem é que estava precisando da paz? Não era Paulo? Claro, meus irmãos, Paulo precisava dessa paz. E em Cristo ele tinha essa paz. Mas todos nós precisamos dessa paz. Acima de tudo, a paz com Deus. Só quando estamos em paz com Deus, conseguimos desfrutar da paz de Deus, como nós aprendemos no primeiro sermão sobre essa epístola aqui. Mas também a paz de viver em comunhão uns com os outros.
de ter a união e não conflito uns com os outros. E Paulo queria que os irmãos desfrutassem dessa paz. Essa paz aqui, que com certeza era uma paz baseada na ideia de shalom da cultura judaica, a paz do Antigo Testamento, descrita no Antigo Testamento, que não era simplesmente uma ausência de conflitos, mas uma satisfação e um bem-estar acima, independente do que acontecia. Era essa paz que Paulo desejava a seus irmãos. E ele não desejava só isso, ele desejava também que o amor com fé estivesse ali. Que amor é esse? O amor, acima de tudo, de Deus com os seus irmãos. Porque nós só conseguimos amar se Deus, que é a fonte do amor, nos amar e nos conduzir nesse amor. O nosso amor é simplesmente o amor de Deus que passa por nós como se fôssemos um canal e então alcança os outros. Deus é a fonte de todo amor. Era esse amor que Paulo queria, que eles desfrutassem dessa paz que vem de Deus e é com Deus, e desse amor que vem de Deus, é com Deus e é de Deus para os outros. Paulo queria que os irmãos amassem uns aos outros, porque essa é a mensagem do Evangelho. Jesus foi indagado qual é o mandamento mais importante. O que é que ele disse? Ele resumiu em dois mandamentos. E Paulo resumiu em um. Qual é esse mandamento? Amar Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Era esse amor que Paulo queria que seus irmãos desfrutassem. E esse amor não era um amor vazio, não era um amor desqualificado, era um amor qualificado por um atributo importantíssimo. Que atributo era esse? A fé. A fé nas palavras do Evangelho, a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fé que é o único caminho para sermos salvos. Era essa fé que Paulo queria que estivesse com seus irmãos. A fé que nos fortalece, a fé que nos capacita a permanecer firmes, lembrando que as promessas do Senhor se cumprirão. A fé que abre os nossos olhos para que vejamos pela fé espiritualmente ao nosso Senhor e saibamos, tenhamos força nele para vivermos para a glória dele. A fé que nos lembra que mesmo em meio à luta, Deus está conosco e que então nos capacita a lembrar que aquele que é a fonte do amor nos ama com um amor incomparável, incondicional, não baseado em obras que fizemos para que nenhum de nós se orgulhe, mas somente em sua graça, um amor gracioso, um amor que devemos oferecer aos outros, nos importando uns com os outros. E essa fé é também aquela pelo qual nós nos chegamos à graça de Deus. Efésios 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé. Não por obras, para que ninguém se glorie. Até a fé é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? A fé. Nem mesmo a fé é uma obra que você faz para a sua salvação. Meu irmão, se você foi salvo em Cristo, louvado seja o nome dele, e somente o dele, porque você não tem nenhum mérito nessa salvação. E agradeça a Ele por isso. Você não teria capacidade, mas Ele fez tudo por você. Se você está em Cristo, Deus te salvou, fazendo tudo por você. É esse amor com fé que Paulo desejava. E a graça. Versículo 24. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Por que a graça esteja com todos os que amam sinceramente a Cristo? Será que então nós temos que amar sinceramente a Cristo para recebermos a graça dele? Não. Senão a graça não seria graça. Graça é favor não merecido. Se nós tivéssemos que amar sinceramente a Cristo para que então desfrutássemos da graça dele, não seria graça. Seria algo que nós conquistamos pelos nossos méritos. Nós amamos, olha, eu amei você, agora me dê a sua graça. Não. A graça é a fonte desse amor. Por que a graça deveria estar com os que amam sinceramente Jesus Cristo?
Porque os que amam sinceramente Jesus Cristo são aqueles que antes receberam a graça da salvação, de receberem a Cristo, de serem salvos por Cristo. A graça, meus irmãos, é a fonte de tudo isso. Aqui na ordem do versículo, Paulo não está falando numa ordem de o que é a fonte de cada coisa. Ele está falando de todos os elementos importantes que são necessários para a vida do cristão. Mas a fonte da paz, a fonte do amor, a fonte da fé é a graça de Deus, a graça de Jesus Cristo. Foi porque Deus foi gracioso conosco. E ao invés de nos condenar ao inferno por todos os nossos terríveis pecados e ofensas a um Deus soberano e perfeito, Ele nos salvou graciosamente. Essa é a graça que nos salva, essa é a graça que nos conduz. É dessa graça que vem a nossa fé, o dom que Deus nos deu. É dessa graça que vem o nosso amor, que o Senhor nos enche para ter. É dessa graça que vem a nossa paz, porque é paz com Deus quando merecemos condenação de Deus. E Paulo, em meio ao sofrimento, ele se deleitava nessas verdades e se preocupava que seus irmãos, aqueles que estavam mais confortáveis do que ele, também se deleitassem. Era isso que Paulo desejava a seus irmãos. O que Paulo está nos ensinando aqui, o que seus irmãos estão vivenciando aqui, é simplesmente que nós não devemos nos fazer de coitadinhos em meio ao sofrimento. Nós não devemos nos fechar no nosso mundinho e querer que as pessoas tenham dó de nós mesmos. Pare de ser vítima. Pare de ser vítima, de viver se lamentando. Se você está em Cristo, você é mais do que vencedor. Não por causa de riquezas, não por causa nem mesmo de saúde, mas porque o seu maior problema foi resolvido pela graça. Por Cristo, você foi salvo. Você, em Cristo, foi salvo. Então pare de se lamentar. O seu maior problema foi resolvido. Não viva com dó de si mesmo. Sim, você pode sentir a dor de um sofrimento, mas não deixe se dominar por ele e viver em depressão e em tristeza e em angústia. Olhe para aquele que é maior do que tudo isso e se alegre nele. E ao invés de viver fechado no seu mundinho de sofrimento, se importe com o seu irmão. Ame o seu irmão. Cuide do seu irmão. Mas pastor, como eu vou cuidar dele se eu estou fraco e ele que está forte? Ele que tinha que cuidar de mim. Meu irmão, é bom que ele cuide de você também, porque irmãos têm que cuidar uns dos outros. Mas se ele está ou não fazendo a parte dele, faça a sua, capacitado por Cristo, que é quem nos fortalece. Ame, cuide, se importe com seu irmão, tenha empatia por ele, se coloque no lugar dele, sinta o que ele está sentindo. Talvez as dores dele sejam pequenas se comparadas às suas, mas para ele são fortes. Então sinta com ele, chore com ele. Em meio ao sofrimento, Paulo se importava com aqueles que estavam melhor do que ele. E em meio à alegria, à liberdade, ao conforto, os efésios se importavam com aquele que estava pior do que eles. Eles tinham empatia um pelo outro. Eles eram capazes de se colocar um na posição do outro, de sentir o que o outro sentia, de se importar não apenas consigo mesmo, mas uns com os outros. O que Paulo e seus discípulos estavam fazendo aqui era simplesmente viver o que ele tinha ensinado, o que as Escrituras ensinam. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. É isso que as Escrituras nos ensinam. Você não tem que viver pensando no seu próprio interesse, em você mesmo. Você tem que viver pensando no próximo e, acima de tudo, na glória de Deus no serviço ao próximo. Como Paulo disse aos Filipenses, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também
uns dos outros. Não pense somente em você, só no que você sente. Não seja egoísta. Pense nos outros. E o que Paulo e seus discípulos estavam fazendo aqui de maneira imperfeita é aquilo que Cristo fez de maneira perfeita. Em meio à alegria completa e perfeita na Trindade, porque saibam, meus irmãos, Deus não estava lá sozinho, coitadinho, e aí decidiu criar a humanidade para ter amiguinhos, para fazer companhia. Não! Deus estava em perfeita comunhão eterna, porque Deus, o nosso Deus, o Deus bíblico, Ele é um em essência, mas Ele é três em pessoa. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vivendo em comunhão perfeita, em amor perfeito. Eles tinham tudo o que eles precisavam. A criação não é algo que nós fazemos, que Deus fez porque Ele precisava de nós. É algo que Ele fez para nos dar o presente de ter a Ele. E em meio a essa alegria perfeita, Jesus se importou com os que estavam sofrendo. E Ele veio ao mundo para sofrer conosco, para chorar com os que choram, para se entristecer com os que estavam tristes, para sofrer com os que sofriam. Filipenses, o mesmo texto de Filipenses que nós lemos, que fala para que nós consideremos os outros superiores a nós mesmos, ele continua. E eu vou ler tudo conectado aqui para você ver a conexão. Então, versículo 3 de Filipenses 2 diz: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Não para aí, continua. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. Cristo teve empatia. Ele se importou conosco, mesmo quando ele estava em uma alegria perfeita. Mas não somente isso, Cristo não manifesta somente a primeira parte do ensino desse texto, de em meio à alegria se importar com aqueles que estavam sofrendo. Ele manifesta de maneira perfeita a segunda parte do ensino desse texto, de em meio ao sofrimento se importar com aqueles que estavam melhor do que ele. E em meio ao seu maior sofrimento, ao maior sofrimento que qualquer um de nós poderia passar, que na verdade nem conseguiríamos passar. E se estamos em Cristo, não precisamos mais passar a condenação de Deus. Ele se importava com a dor dos outros. Em meio ao seu maior sofrimento, Cristo se importava com o sofrimento de outros e com a alegria dos outros. Na verdade, ele estava sofrendo justamente por isso. Ele estava sofrendo para que o seu povo, aqueles que ele ama, não sofressem. Pelo contrário, desfrutassem de uma alegria eterna junto com ele. Cristo não precisava sofrer, mas ele decidiu sofrer por se importar com aqueles que sofriam. A cruz, meus irmãos, a cruz é a maior demonstração de empatia. E não somente isso, meus irmãos, enquanto estava naquela cruz, sofrendo o maior dos sofrimentos, Cristo ainda se importava com a dor das pessoas à sua volta. Ele se importava com mesmo coisas menores que outros estavam passando, que não se comparavam ao sofrimento que ele estava experimentando. E em meio àquela luta, Jesus, por exemplo, pediu que o Pai perdoasse os que causaram certo sofrimento a ele, aqueles que o levaram para a cruz. Claro, não era deles o maior sofrimento que Cristo estava tendo, era do próprio Pai, o justo juiz.
O maior sofrimento de Cristo, meus irmãos, quando vocês assistiram A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, não foi chicotada, não foi uma coroa de espinhos, não foi humilhação. O maior sofrimento dele foi a ira de um Deus santo que deveria punir você e eu. E mesmo em meio a esse sofrimento, Cristo se importava com cada um de nós. E ele se importava até com aqueles que trouxeram sofrimento a ele, aqueles que zombavam dele. E ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E ainda mais, enquanto estava ali pregado na cruz, sofrendo, Cristo se importava com aqueles que estavam melhor do que ele e que ele amava. Ele se importava com sua mãe, ele se importava com seu discípulo amado, com João. Olhando para os dois, Cristo disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. O que Cristo estava dizendo é: cuidem um do outro. Eu me importo com vocês. Em meio aos cravos, aos espinhos, à humilhação e à ira de Deus, Cristo ainda se importava com quem cuidaria da sua mãe, com quem cuidaria dos seus discípulos. Tanto que não somente ele disse para um cuidar do outro, ele não os deixou sozinhos, ele enviou o seu Espírito para estar com cada um dos seus servos, o Espírito que está conosco, que habita em nós e que é o nosso Consolador, que está conosco em meio às lutas e que nos dá vitória sobre cada uma delas. Cristo é o maior exemplo de tudo isso. Ele entende o nosso sofrimento. É o que as Escrituras dizem, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus é o maior exemplo de empatia que temos para seguir. Somos chamados a sermos imitadores de Cristo. Mas e meus irmãos, como tem sido a nossa vida? E nós, será que a nossa vida tem demonstrado empatia? Quantas vezes temos sido capazes de ter empatia com as pessoas, de nos colocarmos no lugar delas, de sentirmos o que elas sentem, de nos importarmos com os outros e não só com nós mesmos? Em relação à família, em relação a amigos, às vezes é até mais fácil, mas mesmo assim, quantas vezes nos vemos passando por sofrimentos e parece que nós esquecemos do mundo à nossa volta, esquecemos de todas as outras pessoas e só nos importamos com o que estamos sentindo. Parece que a única coisa que importa é a nossa própria dor. Será que era assim que nós deveríamos agir? Não, é isso que nós acabamos de aprender. Não devemos nos fechar na nossa própria alegria ou no nosso próprio sofrimento. Não fomos chamados para vivermos sozinhos, mas para compartilharmos com os outros o que temos e desfrutarmos também dos que os outros têm, das dores e das alegrias, disso que eu estou falando aqui. Nós temos que ter empatia pelos outros, não importa se nós estamos bem, ou se eles estão mal, ou se eles estão melhores do que nós. Não importa se nós estamos mal, e se eles estão piores ou melhores do que nós estamos. Nós temos que nos importar com os outros. E como nós fazemos isso? Você que é rico, ou imagine se você fosse rico. Você se importa com aquele que é pobre? Você se entristece quando ele não tem condição de pagar uma conta? Ou se alegra quando ele é promovido? Você que é saudável, é capaz de se importar com aquele que está doente, com aquele que está sofrendo? Se entristecer se a saúde dele está piorando? Ou se alegrar se ele é curado? E parece que quando estamos na posição superior, na posição mais confortável, na melhor posição, até mais fácil a gente ter empatia. Mas o difícil é quando estamos sofrendo, não é? Quando nós somos
os que estão sofrendo mais, os que estão mais fracos. Mas Jesus, Paulo, nos ensinaram aqui que não importa se estamos bem ou se estamos sofrendo, temos que nos importar com as pessoas à nossa volta, não importa se elas estão bem ou se elas estão sofrendo. Temos que sentir o que elas sentem. Temos que nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas deixa eu perguntar para você, quando a gente fala assim é bonitinho, deixa eu dar um exemplo. Imagine que você não tivesse condições nem mesmo de pagar as contas no final do mês, que você fosse alguém que contasse as moedas para ser capaz de pagar as contas. Você seria capaz de se importar com aquele que é rico? Você seria capaz de se alegrar quando ele comemora que se tornou ainda mais rico, enquanto você está vivendo numa situação de pobreza? Ou você seria capaz de se entristecer quando ele está triste, lamentando, porque apesar de ainda ter 1 milhão na conta, perdeu 100 mil em investimentos e não vai poder enviar o filho para a Disney esse ano? Você seria capaz de se entristecer com alguém assim? Porque você deveria. Você deveria. A dor dele é real para ele. Empatia é sentir o que o outro sente, não só o que você sente. É nesses casos assim que nós demonstramos o nosso orgulho, o nosso egoísmo de dizer, eu vou lamentar por ele, eu não consigo nem comprar uma pizza no final de semana, vou chorar com quem não consegue enviar o filho para a Disney. Mas você já parou para pensar em como aquilo foi para ele, o que é o sofrimento dele? Ele poderia ter se planejado, prometido ao filho e não ter conseguido. Você é capaz de, enquanto está sofrendo de alguma doença séria, chorar com aqueles que estão chorando porque tiveram um pequeno acidente ou se machucaram um pouco? Pais têm que fazer isso com os filhos toda hora. Hoje, depois de ter dado aquela topada e quase ter me jogado no chão de dor, eu tive que me engolir o choro e sair correndo para ver meu filho, que estava chorando simplesmente porque acordou e não estava vendo ninguém ali. Mas não é só com seus filhos, não é só com seus pais, não é só com sua família de sangue, o seu esposo, sua esposa, seus irmãos de sangue que você tem que se importar. Você tem que ter capacidade de se importar, acima de tudo, com seus irmãos na fé. Você é capaz de se importar com as pessoas que estão ao seu lado? Independente se elas são mais ricas ou mais pobres do que você? Independente de se elas têm mais saúde ou menos saúde do que você? Se elas estão conseguindo alcançar mais os objetivos dela ou menos do que você? Porque você é chamado a fazer isso. Até para ajudá-los a ver quando o sofrimento, na verdade, não for algo tão grande assim. Ou mesmo para sofrer com eles quando for. E sofrer, meus irmãos, chorar com os que choram, é chorar com os que choram. Não é você chegar lá e dizer, não, meu irmão, não tem problema, isso aqui é pequeno demais o seu problema. Ninguém, enquanto está sofrendo, quer ouvir que o problema dele é pequeno. Você não consola ninguém assim. Na hora que seu irmão está chorando, se cale e chore com ele. Haverá momento para você tentar usar palavras para mostrar que não é o fim do mundo. Mas você precisa ser capaz de sentir o que ele sente e chorar com ele. E também de se alegrar com seu irmão. Não importa se você está procurando emprego e o seu irmão foi promovido. Você não deve ter inveja, você deve se alegrar com seu irmão. Meus irmãos, isso é difícil? É, não é? Mas Cristo fez perfeitamente. E quem é Cristo, senão o nosso Senhor, nosso Salvador e também o nosso capacitador? Paulo e os Efésios conseguiram fazer isso em certa medida. Claro, não tão perfeitos como Cristo. Ninguém é perfeito como Cristo. E se eles conseguiram, sendo homens de carne e osso, Cristo também é, apesar de ser santo Deus, mas se eles conseguiram sendo homens normais, nós também conseguimos. Não pelos nossos méritos, não pelo nosso próprio coração enganoso e corrupto, porque ele nos levaria a zombar dos problemas pequenos, dos perrengues chiques das pessoas enquanto nós estamos passando por lutas maiores. Ou de invejar a alegria daqueles que conseguiram coisas que nós não conseguimos. Mas é por isso que Paulo nos lembra aqui do Evangelho.
porque o evangelho é graça, é dar o que não merece, é ser misericordioso, é ter empatia e amor. Se você está em Cristo, você é chamado para ter empatia pelo próximo, a saber se colocar no lugar dele, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Ele não qualificou, se alegre com os que se alegram, se a alegria deles realmente vale a pena se alegrar. E chore com os que choram se não for um motivo besta. Ele disse simplesmente, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham empatia, amem ao próximo como vocês amam a vocês mesmos, acima de tudo, amem a Deus e sirvam ao próximo por servir a Deus. Porque aquele que diz amo a Deus, mas não é capaz de amar o seu irmão a quem vê, não é capaz de amar a Deus a quem não vê. É isso que a própria palavra diz. Então ame seus irmãos. Mas o amor é o quê? É uma dádiva que vem do alto, do Senhor, e que nós só conseguimos dar quando estamos cheios. E para nos enchermos do amor, temos que buscar cada dia mais aquele que é a fonte do amor. Ele nos capacitará a amarmos uns aos outros assim. Se encha do Senhor, conheça mais Ele pela palavra, tenha uma vida maior de oração, louve ao Senhor, aproveite os momentos de culto, valorize, priorize mais do que trabalho, mais do que qualquer coisa, valorize, ame isso, seja fortalecido por isso, pelos seus irmãos, ame os seus irmãos, amando o Senhor e desfrutando do amor do Senhor e dos seus irmãos. Essa é a mensagem da palavra de Deus para cada um de nós. Oremos. Santo Deus, nos encha desse amor e dessa empatia, que não sejamos egoístas, que não paremos para dizer, não, mas eu já estou sofrendo, não, mas a minha dor é grande, eu não consigo ajudar os outros. Que tudo possamos naquele que nos fortalece, que o Senhor nos dê a força que precisamos para mesmo em meio às dores, nos importarmos com os que sofrem ou com os que se alegram. E mesmo em meio à alegria, não sermos esquecidos dos que sofrem à nossa volta ou dos que se alegram também. Que nós amemos e amemos de verdade. Acima de tudo a Ti, nos dá esse amor ao Senhor. Acima de tudo, nos dê esse amor ao Senhor. Senhor, é claro, Te pedimos que nos dê tudo o que precisamos, que as circunstâncias sejam sempre boas para nós. Mas, Senhor, tire de nós todos os ídolos, se for necessário, se for o único caminho para nos fazer amar o Senhor, tire de nós tudo, mas nos faça amar o Senhor e estarmos satisfeitos no Senhor. Pedimos que esse não seja o único caminho, que consigamos ter aquilo que valorizamos, mas não valorizá-los mais do que valorizamos ao Senhor. E que amando o Senhor e desfrutando do amor ao Senhor, que amemos uns aos outros de verdade, não com fingimento, de coração, que seja um amor sem hipocrisia, que nos alegremos com os que se alegram e que choremos com os que choram. Que comecemos aqui, uns com os outros, irmãos em Cristo, irmãos dessa igreja local, mas também nas nossas famílias, em nossos trabalhos, em todos os ambientes, que saibamos nos colocar nos lugares do próximo, que amá-lo e chorar com Ele e nos alegrarmos com Ele. Que assim testemunhemos do Teu Evangelho e façamos o que Cristo fez por nós de maneira perfeita. Em nome dEle que nós oramos. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam sobre cada um de nós, todos os eleitos de Deus espalhados pelo mundo, hoje e para sempre. Amém.